Bom dia a todas, Deus abençoe. Vamos para mais uma aula da nossa mentoria. Esta é a aula sobre traumas e suas consequências. A Bíblia diz em Salmo 142:7, diz o seguinte: livra a minha alma do cativeiro, da prisão. Muitas versões dizem prisão. E nós queremos ser livres dessas prisões. E esses traumas são prisões na nossa vida. São pensamentos torturantes, são lembranças, sabe, que te feriram. E Jesus nos prometeu uma vida e uma vida em abundância. Mas parece que esses traumas querem impedir que essa vida se estabeleça em nós. Mas o que são estes traumas? O que é isso que a gente fala tanto? A origem dessa palavra vem de origem grega e significa ferida. E essa ferida é causada por um grande impacto, uma emoção muito forte, um choque que a pessoa levou, um acidente, abuso sofrido, violência, separação dos pais, ser ridicularizada, rejeitada, ou muitas vezes é uma palavra ou um gesto de alguém para você que te trouxe sofrimento e dor. Nessa minha caminhada eu já ouvi tantas pessoas feridas, magoadas por palavras proferidas pelos pais quando eles eram pequenos e que viram sentença ao longo da vida dessas pessoas. Isso é muito triste, porque uma palavra pode mudar o comportamento das pessoas. Muitas vezes vem através de professores ou líderes. E os traumas, muitas vezes, as sequelas deles, vêm através dessas palavras que foram proferidas para essas pessoas. O trauma afeta os seus pensamentos, o seu modo de agir, o seu comportamento. As reações são diversas, cada um reage de uma maneira. Às vezes, com o mesmo problema, pessoas reagem de maneira diferente. Você já viu isso acontecer? Como se instala um trauma nas nossas vidas? Na realidade, o trauma não é a circunstância que você passou. Não. O trauma é o que você fez com o que fizeram com você. Entendeu? As marcas que te deixou e que te mudaram. Para alguns acontece, sofre naquele momento, depois vai embora, a vida segue. Mas para outras pessoas tem muito mais dificuldade de resolver estes traumas. Por quê? Porque existem fatores que aumentam essa probabilidade. O ambiente inseguro, a família disfuncional, divórcio, separação, doenças, raízes genéticas que vêm dos pais e comportamentais que vêm do ambiente. Por isso, essa mentoria fala sobre transmissão geracional, sobre tudo isso que a gente vem trazendo, essa bagagem que a gente vem carregando como um fardo, um peso nas nossas vidas. Sobre todas essas coisas que ficam gravadas na nossa memória ou no nosso inconsciente, que muitas vezes está lá, você nem sabe que está, mas influencia a sua vida. O trauma, grava essa frase, é a resposta do seu ser ao evento de dor. Entendeu? Como que acontece isso? O que acontece? Como ele é instalado? Nós criamos, por causa dos traumas, barreiras em nossa mente, que é uma das maneiras de nos protegermos. A nossa mente, o nosso inconsciente quer nos proteger, então ele bloqueia aquilo ali dentro para a gente não sofrer mais. Mas isso fica no inconsciente, fica lá guardado, não significa que foi esquecido ou que nunca mais você vai lembrar. Ela vem de outras maneiras, ela sai no seu comportamento, nos seus sonhos, na medida que você vai vivendo. Isso são crenças limitantes, que são as mentiras criadas por causa dos traumas. Como que isso acontece? Primeiro vem um evento, que é a dor ou o sofrimento. O ambiente que aconteceu, que muitas das vezes é o lar. O conhecimento, você sabe que aquilo está errado. Aí lá no inconsciente, aquilo encontra aquilo que você já sabe que está lá. Já tinha outras coisas lá. Aí cria uma crença que vira uma realidade. Como se fosse uma verdade, mas é uma mentira que a nossa mente criou. Muitas vezes para nos proteger. E por isso que a gente que tem se questionar sempre. Eu quero falar sobre algumas consequências dos traumas. Primeiro, ele muda o seu comportamento, o seu funcionamento psíquico. Você passa a agir de acordo com o seu sofrimento. Você já não age dentro da sua essência que Deus te criou. Não, você passa agora a viver um outro tipo de comportamento baseado dentro do trauma. Você reage de acordo com o trauma.
É assim, mais ou menos. Se você foi muito oprimido, talvez no futuro fique inseguro. Vira uma pessoa insegura ou dominador, ou agressivo e violenta. Se você foi abusado sexualmente, muitas vezes tem medo de se casar, ou não consegue se relacionar de maneira saudável, ou muitas vezes abusa de outros. Quem convive com alguém violento ou que não te deixa manifestar a sua verdadeira essência, aprende a mentir. A criança aprende a mentir assim. Os sintomas físicos de traumas podem ser úlceras, palpitações, dores, alergia, enxaquecas, que são palavras que não são faladas, as mialgias, dores no corpo, a fadiga, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão, a agressividade, isolamento, essa dificuldade de relacionamento, os surtos de raiva que a pessoa tem, são sintomas que traumas estão ali. E as doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, que se instalam no corpo da pessoa. Como? Porque quando feridos, fazemos declarações com a nossa própria boca, e viram sentenças e tornam prisões para nós mesmos. São as crenças instaladas por causa dos traumas. É aquelas palavras que a gente profere como se falasse assim: nunca mais alguém vai me ferir. Eu nunca mais vou deixar alguém se abusar de mim. Eu não vou mais amar ou confiar em alguém. Eu não aceitarei ninguém mais mandar em mim. E essas sentenças não te deixam e voltam em forma de setas, pois o nosso adversário ouve e faz tudo para que elas se cumpram, para te impedir de alcançar a vida abundante. Aí, viramos prisioneiros de nós mesmos por causa da palavra proferida. Olha que sério, gente. Acabamos atraindo pessoas que intensificam essa dor ou que te farão lembrar dela. Tudo isso são sequelas de traumas vividos. A expectativa que você mesma faz de outras pessoas te fará agir dentro do trauma e ele volta mais uma vez e te sabota. As batalhas espirituais acontecem assim. São as barreiras que a nossa mente cria e que voltam para nos, todo dia perseguir. São difíceis de resolver? Sim, porque foram causadas pelos pais, ou por aquelas pessoas que eram supostas a cuidar, ou que você gosta, ou que estavam perto de você. Mas tem um processo de cura. Amada, amado que está ouvindo, existe um processo de cura. Há um remédio para tudo isso. Você não precisa viver nesta prisão, neste cativeiro. Você precisa se entender. Você precisa ter um autoconhecimento. Você precisa deixar o nosso Deus trazer luz em toda a sua existência. E o Salmo 139 é uma ferramenta terapêutica extraordinária. Te aconselho a procurar a doutora Ilma Cunha, ler os livros dela, fazer os cursos com ela, porque é maravilhoso. Porque quando a luz da palavra entra, as trevas saem. E as trevas são tudo aquilo que a gente não entende ou não vê. Você tem que se questionar, perguntar para a tua alma: por que te abates, ó minha alma? Escolher ir atrás e resolver o seu passado. Não adianta você achar que ele ficou lá e que não te incomoda. Buscar ferramentas para te ajudar, terapias, buscar pessoas, conselhos, perguntar como isso foi construído em você. E a outra coisa é perdoar, perdoar, perdoar. Pedir perdão a Deus pelas palavras que você proferiu e retirá-las do mundo espiritual. Senão elas ficam ali gravadas e o inimigo vai tentar fazer de tudo para que aquelas palavras que você lançou erradas se cumpram. O Salmo 32 diz: enquanto não confessei meu pecado, eu me cansava, chorando o dia todo. Resolvi confessar e tu me perdoaste. Então nós temos que confessar para ser perdoados, para sermos curados e purificados. Porque elas ficam gravadas ali, na parede da eternidade. Mas nós temos que ressignificá-las com a verdade da palavra do Senhor. Assim como as promessas de Deus. As mentiras também ficam gravadas. E só pelo perdão que elas são retiradas, deste mundo espiritual que nós vivemos. A palavra de Deus tem poder para te curar de todo trauma, de toda marca. E você pode, a partir do entendimento, somente é que somos curados. Lembra de Jeremias 17,14, que diz: cura-me, Senhor, e ficarei curado.
Salva-me e serei salvo. Não viva mais dentro dos traumas. Amadas, existe uma vida, existe uma saída sim, você é mais que vencedora, porque o Senhor é contigo. E nós também estamos aqui para ajudar você a sair deste lugar de trauma. Ouvindo você, ouvindo a confissão sua sobre essas dores que você tem e te ajudando a encontrar a tua verdadeira essência, que é o de filha amada do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Conte conosco. Pode nos passar um recado. Nós vamos orar por você. Amém? Deus abençoe.